Na cidade de Chipre, no ano 300 a.C., residia um comerciante extraordinariamente rico chamado Zeno. Sua fortuna era a inveja de todos em Finicia, e sua vida parecia estar destinada a uma prosperidade eterna. No entanto, o destino tinha outros planos para Zeno, planos que ilustrariam a essência do estoicismo. Em uma fatídica viagem de Finicia a Piraeus, o inesperado aconteceu. O navio de Zeno naufragou, levando consigo toda a sua valiosa carga. Em um instante, aquele homem extremamente rico se viu em uma situação de pobreza repentina. Esse evento, inteiramente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, teria despedaçado o espírito da maioria das pessoas. Imagine-se no lugar de Zeno. Como você reagiria ao fato de que toda a sua vida de trabalho árduo foi levada embora pela força impiedosa da natureza? A raiva, a tristeza, a sensação de injustiça seriam reações naturais para a maioria de nós, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Para Zeno, uma pequena mudança em sua perspectiva duraria eternamente, e uma pequena alteração em sua mentalidade poderia desencadear mudanças maiores e mais impactantes no futuro. A essência do estoicismo residia na aceitação e na indiferença. Inspirado pelas obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno desenvolveu e ensinou o estoicismo. De acordo com Zeno, embora não tivéssemos controle significativo sobre o que nos acontece, tínhamos o controle sobre como isso nos afetava, e era nossa responsabilidade usar esse controle com sabedoria. Em vez de derramar lágrimas sobre o leite derramado, ou, neste caso, sobre as mercadorias afundadas, Zeno concentrou-se em manter sua compostura na situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje em dia, muitas pessoas veem os estoicos como indivíduos inquebráveis, pessoas que não se permitem extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo era muito mais profunda do que isso. O estoicismo não era apenas uma descrição de pessoas desprovidas de emoção, era uma forma de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida que sobreviveu por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. Os estoicos nos ensinam a processar essas emoções negativas decorrentes de experiências adversas e a transformá-las em pensamentos que nos proporcionem uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes das coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, desde o escravo até o imperador, e isso se concretizou. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epíteto, que significa adquirido, pois ele já foi escravo; Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viverão. Os estoicos pioneiros praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres devido à sua diversidade, e essa era a união e a solidariedade que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para buscar a filosofia, mas os estoicos discordaram totalmente disso. Mussônio Rufo, o professor de Epíteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem vontade e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se agradam tanto quanto os homens de ações nobres e justas e rejeitam o oposto de tais ações. Se isso é assim, por que é apropriado para os homens buscar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não as mulheres?" Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. A pergunta que surge é por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido na rua sem um guarda-chuva, não é uma experiência agradável.
Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima, embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e fique contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil fique, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. No estado atual do mundo, onde a publicidade é constantemente empurrada goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, se não tivermos uma certa aparência ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos estabelecer expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixará, no final das contas, desapontados e insatisfeitos. Essa não é uma forma adequada de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer as coisas, para nós mesmos, e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até começar uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo, e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Os carros quase sempre quebram, desastres naturais arrasam cidades inteiras, e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos apresente. Porque, independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epíteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos. Buscar objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não acontecem do jeito que você quer é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formar sua ideia, o que leva uma eternidade, depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, desenvolver um roteiro para o vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em publicar. Tudo até o momento em que você clica em publicar, depende apenas de você. No entanto, assim que você clica no botão de publicar, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seus canais no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e assinantes ou seguidores têm, métricas que, na maioria das vezes, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve avaliar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca e não no resultado das suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em você mesmo.
Pense em uma pessoa que trabalhou duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção, então ele vai até o chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser péssimo em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter simplesmente acordado irritado, outra pessoa poderia estar mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e não podia arcar com isso. Ele não sabe o motivo, mas continua chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que desejava, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reformulação da sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se tranquiliza pelo fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem pode ser definida com 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e depois ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem mutualmente, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de ser finalmente liberto. Quando foi liberto da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tiveram algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que ele não o fez. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos perpetradores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles e que a única coisa que podia fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva, REBT, e a logoterapia. A REBT ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Isso permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando percebe que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, porém, isso é mais fácil falar do que fazer. Precisamos reprogramar nossa maneira de pensar, se livrar da velha forma de pensar e agir, passar a pensar e agir de uma nova maneira. O caminho para a felicidade. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o autovalor. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e significativa. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque, lembre-se, tudo tem um fim. Hora de agir. Se você está pronto para adotar a filosofia estoica em sua vida, clique em inscrever-se para mais conteúdo inspirador. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar essa sabedoria com o mundo. Comente abaixo o que representa o estoicismo em sua vida.